Eu queria ler com você um texto bastante conhecido nosso, que está registrado no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 15. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler um trecho conhecido, vamos ler sobre a história do filho pródigo. Não tem muito tempo que nós falamos sobre ele aqui, num culto de domingo à noite. Nós vamos falar hoje de novo. Lucas 15, a partir do verso 11. Glória a Deus. Bem, vamos ler Lucas 15, a partir do verso 11. Isso aqui é Jesus narrando e a palavra nos diz assim. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele, o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo, e este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém. Senhor, é a tua palavra. E a palavra é tua. Nós te pedimos, fala ao nosso coração nesta noite. Ministra a nós. Ó Deus, e que realmente a tua palavra caia no nosso coração e produza frutos. E usa este teu servo uma vez mais para transmitir a palavra, porque o vaso é de barro. Em nome de Cristo oramos, amém, e amém, e amém. E glória a Deus. Bem, o pessoal que escuta CBN e Band News sabe que nessa semana o governo do presidente Michel Temer lançou a reforma do ensino médio. Não foi isso? E tem um bocado de gente que pulou de alegria, outros ficaram desesperados, outros não entenderam nada. Mas está aí, como forma de medida provisória, no Congresso Nacional, a reforma do ensino médio, já se propondo a partir do ano que vem começar, ir devagarzinho e tal. E
e reformar o ensino médio para a gente ficar melhor no nosso ensino médio, porque a gente apanha de todo mundo ao redor do mundo. Bem, mas o governo também já anunciou, e a gente vem escutando, que vem aí a reforma da Previdência. É ou não é? E tem gente que está aposentando hoje, contando os dias, as horas, os minutos para aposentar, para não cair, né, na nova regra, porque senão já viu, né? E também já falou que vem aí a reforma trabalhista, que o ministro do Trabalho, que é um servo de Deus também, já avisou que ela não vai aparecer antes do meio do ano que vem para o Congresso Nacional. Mas vem aí a reforma política e vem aí a reforma fiscal. Pensa num trem cheio de reforma, é o que vem por aí. Haja reforma. E a gente começa a falar agora, de novo, da pré-reforma protestante. Reformas e reformas e reformas. Muitas reformas. Reforma é um negócio meio humano. É para o ser humano. O ser humano é que gosta de reforma. Reformar significa voltar a formar. Formar de novo, né? Refazer. Modificar algo. Emendar. Corrigir a conduta de uma postura, de uma situação, né? A reforma, ela costuma ser uma iniciativa ou um projeto, alguma coisa que visa implementar uma inovação naquilo que já está ali. Conseguir uma melhoria no sistema ou na casa. Quando alguém fala assim, rapaz, tem que reformar essa casa, ele nunca está querendo deixar a casa pior do que estava. É ou não é? E nem do mesmo jeito, que se fosse para deixar do mesmo jeito, não reformava. Então, reforma tem a ver com fazer algo novo e fazer ou refazer esse algo que já existia e melhorar. E por que eu estou dizendo que isso é humano? Porque Deus, quando criou todas as coisas, Ele criou tudo perfeito. Quando você olha no livro do Gênesis, no capítulo 1, o verso 31, diz assim que Deus viu tudo que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Então Deus disse, não tem remendo. Já deu. As mulheres vão dizer que depois que Ele criou o homem, Ele melhorou, né? Que aí Ele criou a mulher e deu... Não, Deus criou tudo muito bom. Os homens também são show de bola, né? Não tem muito que melhorar, não. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, nós decidimos reformar. A gente achou, nós seres humanos, que o que Deus havia feito e que tinha ficado muito bom, não era bom o suficiente. A forma como Deus tinha feito as coisas, a forma como Deus tinha pensado a vida para nós, ela era muito boa, é verdade, mas podia ser melhor, tinha espaço para melhorar. E quem vendeu essa ideia para a gente foi um tremendo mentiroso, um golpista, um salafrário, um interessado no mal do ser humano, porque ele chega para o ser humano e diz assim, você acha que está bom? Tá não. Deus sabe que no dia que você fizer isso que Ele falou para você não fazer, os seus olhos serão abertos e você será igual a Deus, discernindo bem e mal. Ah, rapaz. Nós reformamos. Nós produzimos a reforma. Nós encaramos a reforma. Nós dissemos, vamos reformar. E fizemos igual o filho mais novo, sobre quem lemos aqui. O filho mais novo está em casa, na casa do pai, vivendo uma boa vida, vivendo uma vida digna, uma vida justa, uma vida certa, uma vida próspera, uma vida abençoada, mas ele diz assim, tem espaço para melhorar. Sabe como é que melhora? Eu ganhando o mundo. Eu sendo dono do meu nariz. É uma réplica. Jesus está contando aqui a história da humanidade. O que nós fizemos?
senhores de nós mesmos. Dá aqui a minha parte, porque eu sei andar sozinho. Não precisa inventar muita coisa não, porque eu sei como é que o mundo funciona. E eu sozinho vou dar conta de tudo. E o filho mais novo fez isso. Pega a herança, vai viver e acha que está melhor, porque ele agora tem mais alegrias do que tinha antes. Ele agora tem festa todo dia, toda hora. Ele está cercado de pessoas e deixou aquela vida de fazenda, aquela vida rural. Ninguém aparecia lá, nem para contar uma história, nem para ler um livro, nem nada. Ninguém estava junto, aquele lugar era muito distante, muito ermo. Aquela vida era muito vidinha, muito pacata. Que vida sem graça é essa na fazenda? E ele gasta tudo. E quando ele termina de gastar tudo, os amigos desaparecem, as festas acabam, as luzes se apagam. E não sei se você viu aqui, curiosamente, para onde que ele volta? Para o campo. Ele sai da cidade e volta para o campo. Só que agora a vida no campo não é como a anterior. A vida no campo agora é diferente. A vida no campo agora é para apacentar porcos. Não é para estar na casa do papai, é para apacentar porcos. Foi o que aconteceu conosco, humanidade. Nós fizemos a grande reforma e a gente se deu mal. Porque nós, seres humanos, não sabemos fazer reformas boas. Aliás, a gente não faz nada. Quem cria, quem é o sustentador, o criador de todas as coisas, é o papai do céu. Foi ele que fez tudo. E só ele consegue dizer, é muito bom. Mas nós insistimos, fizemos a reforma e nos demos mal. O resultado para nós foi nefasto. Foi terrível. Tudo bem. Primeira reforma. Deu errado. Então vamos para a segunda reforma. Se a primeira deu errado, quebra de novo, né? Alguém já fez isso em casa? Faz uma reforma, faz o puxadinho e depois descobre que não era nada disso. Quebra tudo, né? Quebra de novo, gasta dinheiro de novo e tal. Pois é. Vamos reformar novamente. A segunda reforma, fomos nós que propusemos também. E ela está expressa aqui na frase do filho mais novo, quando ele cai em si. Quando ele cai em si, ele tem a sacada, que é a seguinte: na casa do meu pai, temos empregados, jornaleiros, né? Pessoas que têm a jornada de trabalho. Temos empregados que comem bem, dormem bem, estão aquecidos, estão tranquilos. Vou sair daqui, vou para a casa do meu pai e vou dizer para ele: pai, pequei contra o céu e contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas por favor, me trata como um dos teus empregados. Essa é a segunda reforma que nós propomos. É quando a gente quer tratar com Deus com base naquilo que nós podemos fazer de bom para Deus. Me explico melhor. Tem gente que não acredita que Deus pode amá-lo, sustentá-lo, acolhê-lo, porque ele fez alguma coisa, ou muitas coisas, um bocado de coisas, e a coisa está complicada. Como é que Deus pode amar alguém assim? E muita gente se faz essa pergunta. Como é que vai ser isso? Como poderá isso ser ou acontecer? Vamos fazer o seguinte: e a humanidade já tratou Deus assim. Vamos fazer oferendas. Vamos fazer festas para Deus.
Vamos oferecer sacrifícios. Vamos ter cânticos. Se a gente fizer assim, Deus nos aceita. Se a gente fizer umas boas obras, ajudar um ou outro, né? Pelo menos Deus olha para a gente de uma forma diferente. A gente não está tão ruim na fita com Deus, porque a gente sabe fazer umas coisas boas. A gente consegue ser empregado. E a gente começou a viver assim, o ser humano, a humanidade viveu assim, e construiu para si os seus deuses, né? E faz lá, e até hoje fazem os seus rituais, as suas festas, as suas bagunças, os seus sacrifícios. E infelizmente muitos de nós também, mesmo no meio evangélico reformado, também tratamos com Deus da mesma forma. A gente olha para Deus como alguém que precisa ser agradado. Eu posso ser um empregado de Deus. Eu vou na igreja no domingo, e ir na igreja é legal, e eu aproveito e entrego lá uma oferta, dou uma oferta boa, né? E eu, no fim da semana e no meio da semana, me comprometo a comprar aí umas 10 cestas básicas por mês, para poder distribuir para os pobres. E eu monto aqui um jeito, né? E chego lá na igreja, a gente canta, eu aprendo os hinos. Mas é assim, eu vou agradar a Deus com aquilo que eu faço. O nome disso é religiosidade. E Deus não quer esse tipo de relacionamento. Essa é uma reforma que a gente propõe. Inclusive, o filho mais velho já estava impregnado dessa visão. Se o filho mais novo, quando ele sai lá do chiqueiro, ele diz assim: vou lá e vou dizer para o meu pai, quero que o senhor me receba como empregado. O filho mais velho diz: eu tenho te servido todos esses anos como um escravo, um empregado. E o filho mais velho, ele fica com raiva, como muita gente fica com raiva, quando Deus diz para mim e para você, através de ações dele para com outros, que ele não quer nos tratar. A relação conosco não é relação de empregado. A relação conosco é uma relação de filho. E quando ele confronta o pai, quando o filho mais velho confronta o pai, ele não consegue dizer que o meu irmão voltou, ele diz o teu filho. Porque eu do lado de cá sou empregado e escravo. Mas a cabeça do outro, quando ele se levanta de lá, é a mesma. Eu vou para lá e vou dizer que eu quero ser empregado. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque senão a gente começa a viver uma vida de empregado com Deus mesmo. E empregado, escuta isso, empregado não gosta de festa. Do patrão não. Empregado não gosta de festa promovida pelo patrão. Porque quando o patrão dá festa, quem é que lava a louça? Empregado. Quem é que serve as mesas? Empregado. Quem é que tem que ficar depois para limpar tudo? Empregado. Empregado não gosta de festa de patrão não, fica com raiva. E quando o pai faz a festa para a volta do filho, o filho mais velho fica com raiva, porque ele se considera empregado. E aí está a razão, porque muitas vezes eu e você, e a gente mesmo, isso é da humanidade, viu? A gente fica com raiva quando Deus abençoa alguém. E Deus começa a fazer festa com alguém, Deus cura alguém, levanta alguém, abençoa alguém, né? E manda esse alguém não sei para onde, né? E transfere o cara para os Estados Unidos, ou para a Suécia, ou para Dubai, e a gente fica do lado de cá, não é possível, né? Ou Deus promove, ou ele é eleito para algum cargo público, e a gente fica do lado de cá, não pode. Porque Deus está dando festa. Mas a gente não vê que a gente é filho. A gente saiu de lá e diz: eu vou chegar lá e vou querer meu pagamento. Porque empregado gosta de pagamento em dia. Quem é funcionário público aqui? Não levanta a mão não. É 70% da igreja. Pagamento tem que estar lá,
Quinto dia útil, se for funcionário do governo federal, né, e dependendo da carreira aqui no Distrito Federal é antes, e o judiciário até o dia 25, a partir do dia 25, e não põe lá o salário para ver, não. Que eu digo o governo do Rio Grande do Sul, governo do Rio de Janeiro, governo do Pernambuco, né, que está todo mundo esguelado, não está conseguindo pagar o GDF também. Mas tem que pôr em dia, porque empregado gosta de salário em dia. Ele não enxerga que tudo que é do pai é dele. O empregado diz: eu quero o meu cabrito. Cadê o meu cabrito? Com 13º proporcional e férias. É o meu cabrito. Eu quero, e a gente age assim para com Deus. A gente quer agradar a Deus para que Deus nos dê pagamento de volta. E se Deus faz festa com alguém, a gente acha ruim. Isso é a cabeça de empregado. Mas a gente começa com essa cabeça, não é assim, ela não acontece de uma hora para outra, ela começa lá atrás. Quando a gente pensa na nossa, como é que a gente vai se relacionar com Deus, e a gente está lá de trás e começa, né? Eu vou para lá e quando eu chegar lá eu vou ser empregado. 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 A gente quer ser empregado. O filho não levanta, o filho não sai do chiqueiro dizendo: eu vou chegar lá e vai estar tudo de bom. Não vai, a gente não acredita na graça de Deus. A gente tem um problema muito grande com graça e amor de Deus. Mas eu vou dizer para você nesta noite, a graça de Deus é real, o amor de Deus é real, e Ele está aí provado, e que Jesus Cristo veio a este mundo para morrer, para pagar o preço da minha rebelião, o preço da sua rebelião. Ele veio, e Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Fomos restaurados, fomos chamados à condição de filho. E quando a gente vem em direção à casa, o pai olha para a gente de longe e com o seu olhar cheio de benignidade, de graça e de amor, ele corre atrás da gente. E está aí uma outra coisa que a gente tem dificuldade de entender. Porque a gente gosta, nós gostamos de exigir justiça. Talvez você já tenha dito ou já tenha ouvido alguém dizer sobre uma situação de discórdia entre duas pessoas. E aí você diz, ou você já ouviu de alguém: perdoa ele. Perdoa, rapaz. Perdoa, mulher. E aí a gente diz de volta o quê? Mas ele não pediu perdão. Ele não pediu perdão. Como é que eu vou perdoar quem não quer ser perdoado? Mas Deus nos mostra nessa parábola aqui, nessa história que Jesus conta, a atitude de Deus, que é com quem nós realmente precisamos aprender, porque Ele é quem faz tudo muito bom, e as coisas que Ele faz não precisam de reformas. O pai, quando vê o filho vindo de longe, ele não espera o filho vir, se ajoelhar diante dele, para que ele estenda a mão, e ele beije o anel, o filho beija o anel, e se curve até o chão, e bote a testa no chão, e diga: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Não é que nada. O pai vê o filho vindo de longe, do jeito que está. O pai sai de casa e imagina, né, a cena do velhão bonachão correndo pelo caminho, chutando pedra, e se atira no pescoço do filho e beija, 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 beija. E aqui está a terceira reforma que acontece, porque agora, para corrigir o nosso erro, Deus implementa a terceira reforma, que é perfeita, e que dá certo, e que está aí para mim e para você. Como eu disse, o poder do seu amor que nós cantamos aqui hoje, a graça de Deus, né? Cantamos que por amor sua vida entregou, Jesus morreu por nós mesmos.
porque nos amou de uma forma muito grande, ao terceiro dia da sua morte, porque não pecou, porque é Deus, ele sai, né, do sepulcro, ele ressuscita, está vivo, vive para todo sempre, assentado à direita de Deus, mas ele morre por nós, é um sacrifício vicário, e por causa desse grande amor de Deus, então o pai corre para o filho, e mostra o que realmente acontece. Então o filho começa a dizer o discurso ensaiado. Qual que é o discurso ensaiado? Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, por favor me trata segundo ou como um dos teus empregados. Aí ele começa o discurso. O pai está beijando ele, olha só que cena, amados. O pai está beijando o filho, o pai está enchendo ele de carinho. O pai está dizendo que bom que você voltou, né? E aí ele está no pescoço do filho, e aí o filho começa, pai, peguei contra o céu e contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, e o pai não escuta o resto da frase. A frase ensaiada não se conclui. O pai grita de lá, tira, né, o nariz do pescoço, do filho que está fedido, do filho que está todo sujo, do filho que está noite sem dormir, todo cansado, e o pai tira o nariz do pescoço do filho e grita para lá, traz a roupa! Amados, nós quando viemos para Deus, a gente veio todo sujo mesmo, viu? A gente veio todo sujo. O pecado nos sujou demais, maltratou demais a gente. Mas quando o Senhor nos viu, e Ele nos abraçou, e a expressão que é usada pelo profeta Jeremias é: com amor eterno te amei, e com benignidade eu te atraí. Quando Ele nos olha, quando Ele nos recebe, e quando Ele nos tem nos braços, Ele não quer te tratar como empregado, Ele não vai deixar você falar isso. Não, Deus, Ele não vai deixar você falar isso. Ele está te dizendo: sua roupa vai ser trocada, você vai vestir roupa de filho, roupa de nobre, roupa de quem é da casa, não é qualquer roupa, é a roupa do filho, a roupa do filho do dono da fazenda. Tem um adesivozinho de carro, né, que muita gente tem, né? Não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. É isso mesmo, você é filho do dono de todas as coisas. E sabe o que mais? Se você tem Cristo no seu coração, é muito mais do que isso. Você em Cristo é herdeiro de todas as coisas. E o pai grita: troca a roupa, novas vestes. E a Bíblia fala de vestes como vestes de justiça e de santidade, no lugar das vestes sujas do chiqueiro. Efésios 4, os versos 22 e 24 dizem assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Deus está te fazendo justo. A veste que Ele está te dando é para te dizer: você é participante da minha justiça. Não existe condenação contra você, você é filho. Ninguém aqui no meio dessa fazenda, no meio dessa plantação vai dizer: está ali aquele camarada que já foi filho. Nunca. Todo mundo, quando te vir passar, vai dizer: está ali, ó, é filho. É filho. Andou para todo lado, mas é filho. Fez um bocado de besteira, mas é filho. E quem é que vai intentar acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o princípio, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ninguém pode falar nada. O diabo gosta de acusar. Aliás, o nome dele significa isso, acusador.
Mas a veste que o Senhor está te dando é uma veste de justiça. Você está justo diante de Deus. É veste de santidade. É veste que mostra para todo mundo que você é semelhante a Ele. Agora você tem responsabilidade nas costas, colega. Porque se você tem veste que é do filho do dono, você não pode roubar a manga. Não faz sentido. O filho do dono não rouba a manga. O filho do dono não precisa mentir para conseguir nada do dono. Ele é dono de tudo. O filho do dono não precisa passar a perna em ninguém. Ele é filho do dono. O problema é que a gente não confia no dono. A gente não confia no pai e a gente erra contra o pai. E a gente agride o coração do pai nas nossas atitudes de rebelião contra ele, contra o irmão. A gente agride o coração do pai quando a gente calunia, quando a gente mente. Está tudo em Efésios capítulo 4, depois em seguida ali você lê o que significa ter vestes de santidade. E toda mentira, e toda palavra ruim, e toda ira, e toda imoralidade sexual, e tudo isso você deixa de lado. Quem roubava não rouba mais. Tudo isso você deixa de lado, porque agora você tem vestes de santidade. É veste de quem é filho do dono de tudo. Filho do papai. E aí daqui a pouco vem lá o empregado correndo com a roupa. Ele pega a roupa e já vem correndo e o pai grita: o anel! Cadê o anel? Não me apareça aqui sem o anel. O anel é a autoridade, o anel que diz que você é o filho. Que aonde você chegar, o pai chegou. Eita Deus. Deus colocou um anel de autoridade no seu dedo, não é para você sair dizendo dentro da sua repartição, né? Ou da sua escola, dizendo: aqui eu vou mandar, eu sou cabeça e não cauda. Deus colocou um anel na sua mão para dizer assim: o papai chegou. Papai está aqui. Do meu ponto de vista, que as coisas vão acontecer do jeito que o papai gosta. É anel de autoridade no dedo para dizer: papai está presente, papai está comigo. Aonde eu for, papai está junto. Eu vou falar em nome do papai. Aí é responsabilidade para você de novo, colega. Porque você não pode fazer aquilo que o papai não faria. Você não pode dar carteirada. Né? Vou dar carteirada. Estou fazendo errado, mas estou fazendo errado porque é o papai que mandou. O papai não manda para ninguém fazer nada errado. Não use o anel para fazer que nada errado. Não funciona. Você tem autoridade para fazer o que o papai faria. E é isso que Jesus diz em Atos capítulo 1, verso 8. E recebereis poder, que há de vir sobre vós quando descer o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, e tudo de uma vez. Aonde você chegar, o poder de Deus chegou com você, a autoridade de Deus chegou com você. É para ganhar vidas, é para trazer gente para ser filho do papai de novo, para ganhar veste nova e anel no dedo. Para onde a gente for, ou quando a gente se reunir naquele dia lá em cima, tá todo mundo de veste branca, com palmas nas mãos, celebrando o Cordeiro que venceu. Lá vem o anel. E está no meio daquela confusão de troca roupa. E aí diz: cadê a sandália? Como é que você me aparece aqui sem sandália, rapaz? Volta o servo de novo para trazer sandália. Bota a sandália nos pés do filho. A sandália é o símbolo da liberdade. Porque só quem podia usar sandália é quem era livre. Escravo nunca poderia usar sandália. Escravo tinha que andar descalço. Livre. Filho do dono da fazenda e livre. Nós somos, por assim dizer, nós decidimos servir a Deus. E quem nos prende não são cordéis de ferro do Senhor que nos prendem Ele. Não, é o amor dEle que nos constrange. A gente quer ficar perto dEle. Somos nós que nos amarramos em Deus. Deus não amarra ninguém. Deus não amarra ninguém. Você é livre. Desfrute da sua liberdade.
Mas cuidado, porque tem muita gente que se diz livre e na verdade não é escrava do pecado. O filho mais novo, quando voltou para casa, aonde ele estava, lá no meio do chiqueiro, ele não usava sandália. Lá ele era escravo de alguém. Lá ele comia o que o patrão dava, porque ele queria comer até as bolotas de alfarrobeira que era dada para o porco, e nem isso lhe era dado, era a raçãozinha do dia. Mas agora o pai aqui está dizendo: você é livre, você come o tanto que você quiser. E ninguém por aí vai dizer é meu escravo, não, porque está usando sandália, e sou eu quem dou sandália. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, verso 14, que o pecado não tem poder sobre os filhos de Deus. Sai dessa vida que você está vivendo, sai dessa prática que você está vivendo aí, que você está fazendo, com a desculpa de que a carne é fraca, com a desculpa de que Deus me entende. Não, você é livre do pecado. Diga não para o pecado. Deus te deu sandálias, você é filho, você não é escravo do pecado. Não usa isso como desculpa. Não use como desculpa a inclinação para o mal. Sai disso. O pecado não terá domínio sobre vocês, é o que diz a Bíblia. Foi Ele que te deu isso. Não venha para perto de Deus, ou não queira simplesmente ser empregado. Saia dessa vida de religiosidade, de querer prestar serviço para Deus, ser prestador de serviço para Deus, para ganhar cabrito no fim do mês. Venha para perto dele. Você é filho, tudo que é dele é teu. Você pode comer a boiada toda. Desfruta de tudo que ele tem para você. Você tem vestes de justiça e santidade, você tem anel de autoridade no dedo, você tem sandálias da liberdade. Desfruta disso com o papai. Foi ele que fez a reforma, reformou, e tudo que ele faz é muito bom. Não tente reinventar a salvação, não pense numa salvação diferente disso. Quem quiser te falar alguma coisa diferente disso está mentindo. É isso aqui que a Bíblia fala e não precisa ser melhorado. Foi ele que deu para você. Desfrute do amor de Deus. Desfrute da graça de Deus. Desfrute da misericórdia de Deus. E adore o papai. Adore o papai. Adore o papai. Pode ser. Diga comigo então: Pai, venho te dizer que tu és o meu lugar seguro. Diga para ele: o motivo da minha canção. E com meu coração eu quero te adorar, exaltar teu santo nome. Diga: Pai, te louvo. As palavras não podem dizer o quanto eu te amo e como eu preciso de ti. Só me resta dizer. Diz para ele: Abba, paizinho. Abba, Pai. Do começo mais uma vez, diz para ele: Pai, venho te dizer que tu és o meu lugar seguro, o motivo da minha canção. Diz para ele: e com o meu coração
Eu quero te adorar, adorar mesmo, exaltar teu santo. Não é vida de empregado isso não. Diz para ele: Pai, te louvo. As palavras não podem dizer. Abrace-o, abrace-o. Ele está te abraçando também. E como eu preciso de ti. É o amor de Deus. Só me resta dizer. Sinta Deus tocando o teu coração. Retribua dizendo: Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai. Senhor, nesta noite, nós queremos nos render à tua reforma mais uma vez. Tu és o nosso Pai bendito, o Deus que quer nos tratar como filhos, apesar da nossa insistência muitas vezes em querermos ser tratados como empregados. Perdoa-nos por não acreditar no teu amor como deveríamos acreditar. Perdoa-nos por não nos entregarmos à tua graça como precisamos nos entregar. Perdoa-nos por não vivermos essa vida plena de filhos. Mas ensina-nos, Senhor. Ensina-nos hoje aqui, como o Senhor quer tratar conosco. Ensina-nos aqui. Dá-nos que vejamos, Senhor, as vestes de santidade que o Senhor nos deu. Vestes de justiça e santidade. Vestes de filhos. Vestes daqueles que foram restaurados. Dá-nos viver uma vida santa. Uma vida que é condizente com aquilo que Tu és. Com o Teu caráter, com os Teus princípios. Que o nosso coração nunca seja alcançado pela acusação do inimigo das nossas almas, de dizer que somos pecadores e que não merecemos. De fato não merecemos, mas é a tua graça, é o teu amor que nos tem dado vestes de justiça e santidade. Obrigado pelo anel que o Senhor tem colocado no nosso dedo, Senhor. Anel da autoridade de filho, é aonde a gente pisa. O Senhor está junto ali, o Senhor chega. Obrigado, Senhor, pelas sandálias da liberdade, porque podemos dizer para todos, e para o pecado e para o diabo, que nós somos livres, que nós não temos nada com eles, e nem eles conosco. Ó Deus, recebe a gratidão do nosso coração, a gratidão de filhos, gratidão de filhos, gratidão de filhos. Obrigado, Pai. Obrigado, Paizinho. Obrigado, Senhor, pelo que Tu tens feito por nós, por essa reforma que o Senhor fez para nós, porque a gente mesmo não podia fazer. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Será que tem alguém aqui neste salão, ou talvez em casa agora, nos assistindo, que ainda não tem essa certeza de ser filho? Está se portando ainda como alguém que está muito longe, está imerso no pecado. Deus tem vida melhor para você. Deus quer te trazer para casa, te dar veste de santidade, pôr um anel no seu dedo, libertar você do pecado, te dar sandálias de liberdade. Se você quer isso, quer receber Cristo na sua vida, porque foi Ele que fez isso por você, a gente quer orar por você nesta noite. Mas a gente precisa saber que você está aqui. Se você está em casa, a gente vai orar por você em seguida. Mas se você está aqui, deixa a gente saber que você está aqui. Aonde você está, nós vamos orar por você. Faz assim com a mão, só para eu saber que você está aqui e quer receber Cristo na sua vida, e quer restauração, quer filiação. Faz assim com a mão.
aqueles que receberam Cristo, a esses Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você quer Cristo, levanta a mão assim. Deixa a gente orar por você. Deixa a gente orar por você agora. Deus tem mais para a sua vida. Sai da onde você está. Sai do chiqueiro. Vem para o papai, Ele te quer. Tem alguém? Tem alguém? Senhor, em casa ou aqui neste salão, pessoas estão dizendo para o Senhor que não querem mais a vida que estão vivendo. Dá a eles força, Senhor, para saírem do chiqueiro, romperem com as cadeias que os prendem no pecado. E recebe o Senhor nesse caminho de volta, nessa atitude deles de virem para cá, que eles sintam o Senhor indo ao seu encontro e abraçando-os e beijando-os e limpando-os e dando a eles vestes de santidade e anel de autoridade e calçados de liberdade. Que as suas vidas sejam completamente transformadas pelo poder do teu amor, para a glória do nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus. Amém. Vamos encerrar? Vamos encerrar? Vamos cantar uma canção encerrando? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, igreja? Com alegria no coração. Vamos nos despedir com canção. Glória a Jesus. Jesus, minha alma salvou. Seu sangue me resgatou. Cristo vive em mim. Tirou toda a minha aflição, limpou meu coração. Cristo vive em mim. Exaltarei, te bendirei. Cristo vive em mim. Cristo vive.